Sejam muito bem-vindos, meus caros, e numa intervenção de reação àquilo que foram as declarações de Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes deu a entender que estava perplexa com aquilo que tinham sido as declarações do atual líder do Partido Socialista. Agora, se calhar, como fez estas declarações, já é líder do Partido Nacional Socialista, talvez seja isso, e Ana Catarina Mendes, perplexa com as declarações de Pedro Nuno Santos, disse que esta questão das pessoas se adaptarem à cultura é uma coisa estranha, ela está preocupada com a Constituição, em que as pessoas são todas iguais e, portanto, lá está. Eu acho que é interessante esta situação, porque aqui fica claro que nós não podemos chegar a nenhum tipo de consenso sobre esta situação, porque há pessoas que nem reconhecem a existência da cultura portuguesa e há outras que a querem defender com unhas e dentes. Pelos vistos, está-se pouco borrifando para a cultura portuguesa, somos todos iguais e o resto é conversa. Ana Catarina Mendes, além de ignorar estudos de sociologia claros que mostram que culturas antagónicas vão gerar tensões sociais, ignora também aquilo que são as diferenças entre as pessoas, quer dizer, porque há pessoas com culturas diferentes. É isso é que é a verdadeira diversidade. Portanto, vocês dizerem que defendem a diversidade e quererem acolher ou basicamente diluir todas as identidades presentes das culturas das pessoas presentes em determinado país, isto não é defender a diversidade, é defender a diluição das culturas. Mas enfim, já me estou a alongar, vamos ver a intervenção de Ana Catarina Mendes e vamos ver o que é que ela diz sobre a questão da cultura portuguesa e o que é que ela acha sobre um determinado artigo da Constituição Portuguesa, sobre sermos todos iguais, que pelos vistos é isto que a preocupa. As questões culturais e estudos de sociologia, isso são conspirações da extrema-direita, como é habitual. Vamos ouvir. Mas esta entrevista de Pedro Nuno Santos não tem só esta novidade. Tem uma mudança de pensamento naquilo que tem sido a política do Partido Socialista ao longo dos anos, dos últimos 30 anos, com reconhecimentos internacionais pelas várias organizações internacionais e instâncias e instituições internacionais que têm dito que Portugal tem uma boa política de integração e de acolhimento. E por isso eu vejo com muita dificuldade esta ideia da aculturação. Porque a lei existe para todos. O artigo 15 da Constituição é muito claro, direitos e deveres para os cidadãos estrangeiros, iguaizinhos aos portugueses. Um cidadão estrangeiro, um cidadão nacional que não cumpra a lei, deve ser a justiça a tratar desse assunto. Ora, esta ideia de que tem que se adaptar à cultura, a cultura e esta ideia das sociedades que acolhem a diversidade, que respeitam a cultura uns dos outros, os que cá chegam, os que cá estão, vejo com muita dificuldade e julgo que, do ponto de vista da política de imigração, estamos com retrocessos. Mas Ana Catarina Mendes, admitindo desde logo que... uma aproximação ao governo, no fim da manifestação de interesse, uma aproximação àquilo que tem sido o discurso por toda esta Europa sobre o que é a nossa cultura e a outra cultura. Bom, eu pergunto à Ana Catarina Mendes porque é que ela acha que este discurso tem passeado pela Europa toda. Porque é que este discurso existe na Europa toda se este discurso é uma estupidez? Pergunto à Ana Catarina Mendes porque é que ela acha que o discurso tem estado na Europa toda se ela considera que isto é um pormenor completamente lateral, aquilo que é a cultura de determinados grupos de pessoas e a sua diferença com outros tipos de culturas. Fica a pergunta no ar. Será que os europeus estão todos a discutir coisas que não existem? Estaremos todos a ser vítimas de uma alucinação coletiva? Não sei. Vamos falar aqui de alguns pontos daquilo que a Ana Catarina Mendes fala sobre a questão da cultura e do reconhecimento das instituições supranacionais, digamos assim. Ana Catarina Mendes fala, dada a altura, do reconhecimento de instituições supranacionais. Eu pergunto, e aquelas questões que foram enviadas, nomeadamente avisos por parte da União Europeia, sobre os nossos acordos da CPLP estarem a violar aquilo que era o espaço Schengen? Será que esses avisos de organizações supranacionais não lhe surtiram efeito na cabeça? Só ouviu aquilo que diziam bem dela? Fica a pergunta no ar. É que a União Europeia chegou-nos a avisar sobre aquilo que eram os nossos acordos da CPLP, que no meu entender deveriam ser revogados. É tão simples como isto. A imigração deve ter critérios legais para se entrar, consoante as necessidades da economia. Não é que há acordos desta bandalheira que tem andado pelo país todo, em que entra qualquer um, faz o que quer, sobra-lhe tempo, ainda recebe subsídios e teto. Portanto, eu pergunto à Ana Catarina Mendes o que é que ela acha sobre o aviso que a União Europeia fez sobre o facto de nós estarmos a violar aquilo que eram regras do espaço Schengen, que todos os países progressistas violaram, diga-se de passagem. Mas, como eu tenho uma ideia de fronteiras fortes, da existência de uma cultura e de uma identidade nacional, eu não posso chegar a um consenso com a Ana Catarina Mendes, porque para ela o povo português é exatamente a outros povos quaisquer, estão sujeitos à mesma Constituição e têm todos que cumprir as mesmas regras. Eu acho que sim,
que têm todos que cumprir as mesmas regras. Agora, convenhamos, as culturas são diferentes, somos pessoas diferentes. E se a Ana Catarina Mendes quer verdadeiramente defender a diversidade, não pode estar a diluir as culturas em determinados países. Cada país tem a sua cultura. Agora, não venham cá impor-nos e dizer-nos a nós que temos que respeitar as culturas de outras pessoas no nosso país. O país é nosso. Portanto, ou estas pessoas entram e se adaptam à cultura ou não são bem-vindas. Temos uma cultura para respeitar. Eu sei que a Ana Catarina Mendes considera que a Portugalidade, digamos assim, nem sequer existe, que é uma invenção da extrema-direita. Mas ou estas pessoas se adaptam ou não são bem-vindas. E, portanto, é um bocadinho por aqui. A cultura existe e se a Ana Catarina Mendes não considera que Portugal, enquanto nação, exista, quem é que está a representar? Pergunto. Se a Ana Catarina Mendes considera que está a representar alguém, eu pergunto-lhe, quem? Quem é que está a representar? Se os portugueses, enquanto nação, não existem, não está a representar ninguém. E, portanto, se não está a representar ninguém, renuncie ao seu mandato. O que é que acha? Eu acho que era uma boa ideia. Sinceramente, parece-me uma boa ideia. Esta questão da lei para todos e a cultura que se lixe da Ana Catarina Mendes é uma estupidez de todo o tamanho e é mais demagogia feita. E, portanto, por isso é que estas pessoas ficam muito chocadas quando Pedro Nuno Santos faz as declarações que faz. Eu também fiquei chocado por causa da sua capacidade de ser hipócrita. Não fiquei chocado com as declarações em si. As declarações em si até foram brandas. Foram muito menos do que aquilo que deveriam ter sido. Eu fiquei chocado foi com a hipocrisia de Pedro Nuno Santos. Não foi com as declarações. As declarações foram muitíssimo brandas e deveriam ter sido muito mais pesadas, parece-me. Agora, Ana Catarina Mendes fica chocada com o conteúdo das declarações. Fica chocada porque estas pessoas vivem numa realidade à parte. Estas pessoas acham que servem a um grupo de indivíduos completamente aleatórios que só se juntaram por questões de circunstância da vida. Portanto, Ana Catarina Mendes eventualmente acredita que serve meia dúzia de pessoas que não têm qualquer tipo de parecença, têm a todas que respeitar a lei que curiosamente é definida pelos próprios. Portanto, o único respeito que os cidadãos em Portugal devem ter é pela lei. Não, eu acho que sim, que se deve respeitar a lei. Agora, há uma cultura, sim, que não está escrita em regras. Ninguém vos diz que a cultura portuguesa está escrita por regras e que vocês têm que amar o fado ou que têm que ler Camões todos os dias. Não é nada disso. Mas há uma cultura a respeitar em Portugal. E se essa cultura existe, tem que ser respeitada. E se há pessoas que vêm de fora com culturas antagónicas à nossa, que não estão dispostas a respeitar a cultura, meus amigos, rua do país. Curiosamente, esta esquerda agora utiliza muito mais justificações de mercado do que a direita. Não deixa de ser curioso. Estas pessoas dizem, que é mentira, diga-se de passagem, que é uma falácia completa, mas estas pessoas dizem, precisamos de muita imigração de 200 mil pessoas por ano, porque não temos mão de obra e precisamos que é para pôr a segurança social equilibrada e para pôr este país a funcionar economicamente. Portanto, a esquerda neste momento só tem o argumento da economia. Não deixa de ser interessante que em 2022 ou 2023 havia 100 mil imigrantes desempregados. Se estas pessoas vêm para cá para estar desempregadas, Porquê é que estamos a trazer mais pessoas para trabalhar alegadamente? Não estamos a trazer. Há muitas pessoas, vocês chegam à zona do Martim Moniz às 2, 3 da tarde de uma terça, quarta-feira e vão lá encontrar imensas pessoas. Eu pergunto, qual é a pessoa trabalhadora que às 2, 3 da tarde, em plena terça ou quarta-feira, a não ser por uma exceção que eventualmente esteja de férias ou de folga, no caso de ter horários rotativos ou alguma coisa do género, qual é a pessoa que às 2, 3 da tarde, de uma plena terça ou quarta-feira, está de mãos nos bolsos a fumar alguma coisa na zona do Martim Moniz? Qual é a pessoa? Não estão a trabalhar. E se não estão a trabalhar, não nos atirem areia para os olhos. Mas eu acho que o Razi vai ser interessante, sinceramente. Obviamente que a melhor proposta de distinção daquela que é a nacionalidade de quem comete crimes era a do Chega. Não vai ser aprovada, nem sei se já foi avançada, se não. Obviamente que não vai ser aprovada, mas pelo menos fica a proposta apresentada e vamos ver o que é que nos diz o Razi sobre um aumento de criminalidade, porque este Razi já vai ter que incluir os tumultos da Grande Lisboa. Este Razi já vai ter que incluir determinadas situações de impunidade, muitas delas associadas à imigração. E espero sinceramente que haja uma distinção feita entre os portugueses e os novos portugueses de Luís Montenegro. Porque para Luís Montenegro, ficam a saber, para o caso de não saberem, uma pessoa que esteja em Portugal durante 5 anos, que não saiba falar português, que não conhece a língua, não sabe o que é cultura, está-se a borrifar para ela, lhe entrega um cartão de cidadão e chamamos-lhe novo português. Portanto, Luís Montenegro criou uma fábrica de portugueses. Eu gostava de perceber como é que existem portugueses que não sabem falar português. Gostava de saber, sinceramente, perceber isso. Como é que existem ingleses que não sabem falar inglês? Como é que existem alemães que não sabem falar alemão? É curioso, dá que pensar, sinceramente. Mas bom, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Tem as redes sociais, o MBWay e o PayPal na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.